E o pastor chegou, pensei que podia ser ele, mas como a gente mesmo, né? Então, convido os irmãos a abrirem a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, do 1 ao 18. Como vocês podem ver pela projeção, nós iremos estudar o seguinte tema: maturidade espiritual, o alvo de todo cristão. Antes da leitura do texto, apenas a título introdutório, a gente pode voltar Adriel, por favor? Isso. O próximo. Isso, obrigado. Apenas a título introdutório, a gente consegue perceber, como é meio óbvio, que cada um de nós passa pelas mais diversas fases da vida. Começar pelos bebês que estão no colo, depois passando pelas crianças, e assim nós vamos evoluindo com o passar do tempo. E é de bom tom, e a sociedade espera que, com o passar do tempo, os comportamentos das pessoas vão evoluindo. É relativamente normal, ou até normal, a Ashley resolver vir vestida de borboleta aqui para a igreja. O que não é normal é a Elisa resolver vestida de borboleta, da gente achar que tem alguma coisa meio estranha acontecendo. Talvez não teria uma maturidade suficiente. Mas o que eu quero dizer com isso? Na vida cristã, na vida espiritual é a mesma coisa. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente consegue entender o quê? Que o cristão, ele experimenta o novo nascimento. E a partir desse momento que nós experimentamos o novo nascimento, nós avançamos na fé cristã. Se você pegar a carta que o apóstolo Paulo escreve, ele fala sobre o leite espiritual. Então é normal que as crianças pequenas, os recém-nascidos na fé, tenham alguns tipos de comportamento diferentes dos mais velhos e assim sucessivamente. Contudo, é muito preocupante e é até mesmo, como posso dizer, até além de preocupante, seria até um pouco, eu não consigo falar agora, mas vamos ficar com o preocupante mesmo. Ver pessoas com 10, 15, 20, 30 anos de igreja tendo os mesmos comportamentos de um recém-convertido. As mesmas reclamações, as mesmas lamúrias, as mesmas dificuldades, não no sentido das dificuldades que a vida oferece, mas sim as mesmas frustrações, reclamando que as coisas não vão bem para ela, e assim sucessivamente. Agora pode passar para o texto? Adrian, na carta de hoje, a gente vai conseguir entender e extrair algumas verdades de como a gente consegue extrair lições preciosas dessa carta de Tiago. Então, vamos estar lendo Tiago, capítulo 1, do 1 até o 18. O texto diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu às que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque aquilo que nós viemos ouvir aqui hoje é a Tua palavra. E a Tua palavra revelada nas Escrituras, ela é eficaz, ela tem poder de transformar vidas. E se o Senhor preparou esse texto para a noite de hoje, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que
Que o Senhor tire todo tipo de distração, que o Senhor tire todo tipo de dificuldade que possa haver na compreensão da Tua palavra, que o Teu Evangelho seja pregado de maneira clara e audível para cada coração que está aqui. Me use como instrumento nas Tuas mãos, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Uma coisa que eu gosto bastante em algumas pregações é quando o pregador faz um resuminho. Porque se você se perder ao longo da pregação, você sabe qual que era a ideia dele, e se eventualmente você precisar sair, você sabe qual que era o propósito dele. Então vai aqui algum resumo do que a gente vai estudar hoje. A maturidade espiritual deve ser o alvo de todo cristão. Contudo, o caminho até lá é árduo e envolve provações e sofrimentos. Por isso, devemos pedir sabedoria do alto para enfrentar os problemas e lutar com afinco contra a tentação até que recebamos a coroa da vida. Então, se eventualmente você não conseguir entender mais nada daqui para frente, conseguindo decorar o resumo já está muito bom. E as 3 palavras destacadas, provações, sabedoria e tentação, será cada um dos nossos pontos na noite de hoje. Primeiramente, um breve contexto histórico da carta. O primeiro versículo diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. A Bíblia é recheada de personagens com o nome Tiago. Esse Tiago, a doutrina reformada e grande parte dos historiadores entendem que é o Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria. Esse Tiago, por muito tempo, ele foi uma das pessoas que era incrédula, não cria no ministério de Cristo. Contudo, posteriormente, ele veio a se tornar um dos principais líderes da igreja. E aqui a gente já consegue perceber uma situação. Muitas vezes a gente tem algum parente, ou muitas vezes até mesmo a gente entra ano e sai ano e fica sempre no meio evangélico. Meus parentes são da igreja, eu estou participando, mas no tempo de Deus há um encontro que essa pessoa vai ter. Tiago teve esse momento, teve esse encontro posterior. E com relação ao público-alvo, nós podemos verificar que, embora o texto fale as 12 tribos que se encontram na dispersão, a gente, trazendo para os dias de hoje, a gente consegue ver que o público-alvo são todos os cristãos espalhados pelo mundo que enfrentam diversas provações, ou seja, cada um de nós. Cada um de nós, pois como o próprio texto deixou claro, que Tiago começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Cada um de nós passa pelas mais variadas provações. Além das provações, um dos principais objetivos da carta era orientar os cristãos a receberem sabedoria de Deus. Porque não basta saber que nós vamos enfrentar provações, mas entender que nós precisamos de sabedoria para enfrentá-las. Outro objetivo destacado é uma necessidade de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, como a gente consegue ver no próprio capítulo 1 e principalmente no capítulo 3. Outro objetivo destacado é que a fé salvadora culmina em boas obras para a edificação do corpo de Cristo. Embora algumas pessoas defendiam um tempo atrás que Tiago não deveria fazer parte do cânon bíblico, porque Tiago talvez defendesse a salvação pelas obras, pelo contrário, Tiago defendia que aquela pessoa que experimentou a fé em Cristo, ela vai apresentar boas obras. Então, as boas obras seriam um resultado daquilo que Cristo fez no coração delas. E, por fim, o último objetivo, destacado aqui, é que a sabedoria divina é indispensável para enfrentar as adversidades da vida. Vamos à releitura dos versículos 2 a 4 e do versículo 12. Diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Embora todos nós saibamos o que é provação, eu trouxe aqui um breve conceito do próprio dicionário que diz que provação seria aquilo que se põe à prova a fé de uma pessoa. Talvez você já tenha vivenciado na pele algum tipo de provação, e todos nós, eu creio que vivenciamos nos últimos dias, estamos vivenciando, por conta da nossa irmã Ligimar, o tipo de provação, talvez a mais difícil que nós podemos enfrentar, que é a provação da separação da morte. E por que é importante dizer isso? Porque hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas defendem uma teologia meio que cor-de-rosa, uma teologia meio que tudo que eu pedir, o cara lá de cima vai me dar. Talvez uma teologia da Xuxa, que as pessoas falam: eu vou para a igreja e a partir de agora tudo aquilo que eu solicitar, ele vai conceder. E quando você vai para as Escrituras, você vê que é justamente o contrário. Observa que primeiro Tiago faz uma saudação e ele começa a carta dele dizendo: olha, vocês vão passar por várias provações.
Então, cada cristão precisa ter em mente que a nossa vida será uma vida de provações. Infelizmente, a gente vê entra ano e sai ano, algumas igrejas falando 2023, ano da restituição, 2024, ano da vitória, ano da bênção. E é muito raro você ver alguma igreja escolher 2024, ano das provações. Por quê? Porque não dá ibope, não é uma coisa que vai encher a igreja de membros. Mas o cristão precisa entender, e ao olhar para as Escrituras, que cristão, uma vida de provações. Então, o primeiro alerta que Tiago faz aqui, olha, meus irmãos, vocês vão passar por provações. E talvez você fale, não, isso é só uma ideia de Tiago. Mas se você olhar para Pedro, 1 Pedro 1, 6 a 7, é a mesma linha. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessários, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A gente consegue verificar na carta de Pedro, assim como na de Tiago, que os cristãos, eles são desafiados a viver por provações. E eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar da galeria de heróis da fé. A gente olha que grandes heróis da fé, como Abraão, dentre outros. E se você for para Hebreus 11, do 36 ao 38, as situações que os heróis da fé experimentaram são as seguintes: prova de escárnios, algemas, prisões, apedrejamento, provações, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, peregrinação, necessidade, aflição, foram maltratados, errantes pelo deserto. Ou seja, cada um desses heróis da fé que que entraram na galeria de heróis da fé, passaram pelas mais diversas provações. Porque nós, meros cristãos, no século 21, como alguns gostam de dizer, a era do conforto, estaríamos isentos de provações. Por que Deus não poupa a provação na vida do seu povo? Porque tem um livro que eu li algumas vezes, mas geralmente a gente empresta o livro e não sabe onde vai parar. Eu fui procurar o livro e não achei onde estava. Enfim, o livro era da Elizabeth Elliot, Sofrimento Nunca é em Vão. Quem não conhece essa autora, ela é esposa de um missionário, é um livro bem interessante. Ela diz algo mais ou menos assim, eu não tinha a citação exata, mas é o quê? Não existe provação em vão na vida do cristão, pois há um caráter pedagógico por trás de cada adversidade enfrentada. Então, quando nós enfrentarmos a provação, nós precisamos entender que existe um caráter pedagógico nisso. Não um caráter sádico de um Deus que quer nos colocar em provação única e exclusivamente para falar, olha lá, está sendo provado de novo. Mas sim, como o versículo lido anteriormente, para depurar algo mais precioso que o ouro, que é a nossa fé. Se você observar a sequência, depois da provação, vem a perseverança. Com um errinho de português ali. Desculpa, viu, mãe? Foi só um R, tá? Vem a perseverança. E a perseverança é a capacidade de se pôr embaixo de uma situação. A perseverança é quando você consegue ver que você está passando por uma dificuldade e continuar ali. E é isso que a provação nos faz. Muitas vezes, dá vontade de desistir. Eu creio que quando você está passando pela provação, quando eu passo pela provação, a primeira oração que a gente faz não é Deus, o que eu vou aprender dessa provação? Deus, me tira logo daqui. Se você entra numa estrada deserta, você não fala, o que eu vou aprender aqui? Você fala, eu quero sair logo dessa estrada, eu quero voltar para um caminho que eu sei. E as provações são como estradas que a gente entra sem saber onde a gente vai sair. Só que muitas vezes, melhor dizendo, sempre há um propósito nessas estradas errantes que a gente entra. Sempre há um propósito em cada provação que a gente enfrenta. E depois da provação e depois da perseverança, nós chegamos, como o versículo diz, à perfeição ou integridade. Ou como alguns comentaristas dizem, nós atingimos a constância ou a maturidade. Esse é o ponto da mensagem. A maturidade espiritual. Porque esse ano nós vamos estudar o que é uma igreja saudável. E não tem como uma igreja ser saudável se ela não for composta por cristãos maduros espiritualmente. Quer seja a liderança, quer sejam os membros. Porque se a igreja for composta única e exclusivamente por cristãos que na primeira adversidade vão desistir, a igreja não vai conseguir ser saudável. Muitas vezes a gente espera, a igreja saudável tem que ter isso, isso, isso. Mas nesse caso, nessa noite, o chamado é olhar para nós e pensar, será que eu tenho sido um cristão maduro? Eu tenho sido um cristão que eu tenho aprendido com as provações? Porque, como a gente consegue verificar, no fim da vida, no fim da provação, o cristão recebe a coroa da vida. Como a gente pôde experimentar nessa tarde, saber que a nossa irmã hoje recebe a coroa da vida.
Recebe algo que é imarcessível, que é imensurável, que é muito melhor do que a gente consegue imaginar. Então, as provações que a gente passa aqui, elas têm um propósito. E um outro livro que eu gosto bastante chama Providência Divina, do John Piper. Ele conceitua a providência divina da seguinte forma: providência de Deus é a sua soberania intencional, por meio da qual ele será completamente bem-sucedido na realização de seu objetivo supremo para o universo. A providência, se você parar para analisar em um aspecto macro, ela envolve como Deus controla o universo. Hoje até a Elaine comentou um pouco na escola dominical, interessante quando a gente vê a história da Bíblia com os acontecimentos da história. Como que teve um imperador, teve outro. E mais interessante ainda é ver como o próprio Deus levanta essas pessoas. Olha, Deus levantou esse imperador nesse momento para que se cumprisse a profecia tal. Aquele imperador, ele acha que chegou lá pelo poder dele, mas na verdade ele foi levantado por Deus. E a providência divina, no aspecto micro, é quando cada um de nós entende que a provação que nós estamos passando tem um objetivo maior. E qual que é esse objetivo maior? Se nós pegarmos Romanos 8:28, nós veremos que esse objetivo maior é fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E esse bem é que nós possamos ser mais parecidos com Cristo. Então, meu irmão ou minha irmã, se você entrou aqui hoje passando por uma provação, a boa notícia é que há um propósito pedagógico nessa provação. Talvez há algo no nosso coração que precisa ser quebrantado. Há algo no nosso corpo que precisa ser transformado. Porque se nós passarmos pela provação e não conseguimos extrair nada dela, nós vamos ser da mesma maneira. Ou pior, nós vamos ser como os ímpios. Porque é muito triste quando você está num determinado ambiente, um mercado, um clube, e você vê um cristão e um não cristão. E ambos estão reclamando da mesma coisa. Olha, por que Deus deixou acontecer isso na minha vida? Isso. O cristão, especialmente o cristão maduro, ele deve entender que se Deus permite certas situações na nossa vida, é porque ele tem um propósito. Por mais dolorosa que essas situações possam ser. Porque se você, como visto anteriormente, os heróis da fé, eles foram pessoas que sofreram até a morte e ainda assim conseguiram experimentar essa poderosa mão de Deus. E o próprio Tiago, posteriormente ele foi assassinado. E ele com certeza entendeu que eu estou passando por essas provações para a glória de Deus. O próximo slide, que o versículo 12 utiliza a seguinte expressão: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago remete a um termo muito utilizado no Antigo Testamento, que é bem-aventurado. Salmo 1, vários salmos, bem-aventurado. Bem-aventurado da ideia de que é aquele homem que é feliz de estar em aliança com o Senhor. Aquele homem que está em aliança com Deus. Ele sabe que ele é bem-aventurado. E, se você observar, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Mais uma vez a palavra perseverança. E, diferentemente de perseverança, seria a palavra murmuração. Bem-aventurado o homem que suporta com murmuração a aprovação. Muitas vezes nós entendemos, a aprovação vem de Deus, mas eu vou passar a aprovação inteira reclamando. Que nós possamos olhar para esse versículo e entender que eu estou sendo bem-aventurado. E como o Salmo 84, 5, 6 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Observe que o salmista, ele diz que a bem-aventurança está por aquele que passa por um momento difícil, mas torna dele um manancial. Ele sabe que aquele momento é difícil, ele sabe que aquele momento é doloroso, mas ele transforma aquele momento em bênção. Por isso, nós podemos afirmar que o cristão, com maturidade espiritual, tem o seu coração firmado em Deus, transforma as situações difíceis em motivo de louvor e glória do nosso Deus. Mais uma vez, nós podemos relembrar da nossa tia Ligimar, da nossa irmã Ligimar, que muitas vezes a gente chegava até a casa dela e ela passando por várias dificuldades e ela conseguia dar algumas lições de vida importantes, orientar as pessoas que estavam passando por dificuldade, mesmo ela passando por uma grande provação, passando por dificuldade, sabendo que os dias estavam contados. Por mais que cada um de nós saibam que nossos dias estão contados, deve ser muito complicado saber que sua vida está chegando ao fim, que você está praticamente padecendo, e ainda assim conseguir tornar isso um manancial. Isso é motivo de louvor e de exaltação do nome de Deus. E a promessa para essas pessoas é receber a coroa da vida. Então a coroa da vida é a recompensa dos que suportam com perseverança a aprovação. E os comentaristas dizem que essa coroa da vida é a vida eterna.
E mais uma vez eu reforço que essa coroa da vida não é uma consequência de você passar pela aprovação. Você não vai ser merecedor disso, mas sim por conta do sacrifício de Cristo. Porque Ele sofreu em nosso lugar, nós vamos receber a coroa da vida. Mas a consequência lógica da aprovação é a coroa da vida. Então, nesse primeiro ponto, a gente precisa entender que as provações na vida do cristão não só são um fato, mas como são um motivo de ensinamento. Para o nosso próximo ponto, você deve estar pensando, isso é humanamente impossível. E de fato é. Humanamente impossível você olhar para esse texto e falar, Lucas, beleza, ficar feliz pela aprovação é muito difícil. É aí que entra o nosso segundo ponto. Capítulo 1, 5 a 8 e do 16 ao 18. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. O segundo tópico que eu gostaria de destacar um pouco com vocês é com relação à sabedoria. A gente sabe que a sabedoria da Bíblia é diferente do conhecimento que o mundo oferece. O conhecimento que o mundo oferece, você pode buscar através de livros, através de cursos, mas a sabedoria bíblica é aquela sabedoria que vem do alto. Como o próprio Tiago diz mais para frente, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa sabedoria, ela está reservada para aqueles que pedem isso para Deus. E ela nos dá a capacidade de descansar e entender que Deus está no controle do nosso barco. Por mais que a situação aparente estar caótica, por mais que a nossa vida pareça estar fora de controle, Deus está no controle das nossas vidas. E quando a gente fala de sabedoria, a gente relembra da vida de Salomão. Alguns comentaristas brincam que Salomão foi sábio ao pedir sabedoria a Deus. Isso é verdade, porque quando ele pede sabedoria para Deus, ao mesmo tempo que ele reconhece que ele não tem sabedoria para governar, ele sabe, opa, Deus ele dá aquilo que eu peço. Então eu pedi algo para conseguir transmitir para o povo, para conseguir implementar os preceitos de Deus na minha vida. E o próximo slide tem uma imagem ali que eu gosto bastante. Por mais que você faça autoescola, por mais que você estude, por mais que você saiba como que é dirigir na chuva, você só vai saber como que é de fato difícil dirigir na chuva o dia que você dirigir na chuva. Você pode estudar, olha, você tem que desacelerar, você tem que fazer tal coisa, mas apenas no momento que você estiver dirigindo e a chuva chegar, você vai colocar aquele conhecimento em prática. E a sabedoria é a mesma coisa. A sabedoria para enfrentar as situações só vai ser testada e comprovada quando a provação chegar. Por isso, se em algum momento, quando você pedir sabedoria para Deus, não se assuste se chegarem provações na sua vida. Porque vai ser nesse momento que você vai ter que ter sabedoria para lidar com as provações. Porque a sabedoria, diferente de vitamina D, que você toma uma vez por dia, uma vez por semana e vai mudar o seu exame, não é assim. A sabedoria é algo que Deus dá, mas você precisa colocar em prática. Porque se você não coloca em prática a sabedoria, consequentemente, você não vai crescer espiritualmente. E a gente consegue ver que a sabedoria ela é algo muito importante na Bíblia. Lá em Provérbios 2, do 3 ao 7, diz o seguinte: e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. A palavra de Deus é cheia de promessas de que, quando você pedir sabedoria para Deus, Ele vai te conceder. Porém, nós devemos pedir essa sabedoria com fé. Muitas vezes nós fazemos as nossas orações de forma meio mecânica. Senhor, obrigado por esse dia, abençoa isso. E nós nos esquecemos de pedir com fé, de crer de fato naquilo que nós estamos falando. Porque muitas vezes nós nos esquecemos da própria bondade de Deus. Se você pegar o versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto.
Muitas vezes nós nos esquecemos disso e achamos que nós vamos buscar a sabedoria por conta própria. Eu vou buscar alguma coisa por conta própria. Eu vou fazer um curso, eu vou me capacitar, eu vou para tal lugar, mas nós nos esquecemos que as coisas boas vêm de Deus. Como está no comentário da Bíblia Genebra, diz o seguinte: Deus é o autor da luz. Nele não há mudança de brilho ou claridade. Seu caráter é imutável, não dado a oscilações. Por essa razão, os cristãos podem estar certos de que Deus nunca irá mudar de modo a tentá-los a pecar ou determinar qualquer propósito que não seja para o nosso bem. Aqui é importante a gente relembrar o versículo 5, que diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Essa palavra impropera tem a noção de que Deus não vai jogar na cara que um dia você pediu sabedoria. Mais uma vez eu vou exemplificar. Imagine quando seu filho é adolescente e ele chega para você e fala assim: pai, eu preciso de um fone novo. Você vai lá e compra um fone para ele e dá um fone para ele. Só que esses fones estão cada vez piores e as crianças cada vez mais bagunceiras, e daqui 10 dias o fone quebra. E ele chega de novo. É assim, Elaine? A Elaine está concordando. Mãe, dá um fone para mim de novo? Minha mãe fala: mas Isaac, eu comprei um fone para você semana passada. Pode ficar tranquilo que Deus não vai fazer isso para a gente. Deus não vai chegar e falar assim: mas Lucas, você pediu sabedoria para mim semana passada. Nós podemos pedir que Ele nunca vai jogar na nossa cara aquilo que a gente já pediu. Pelo contrário, Ele vai dar a todos liberalmente. Isso é muito importante, ao mesmo tempo deve acalentar o nosso coração, pois sabemos o seguinte: eu tenho a fonte da sabedoria na minha própria mão, a palavra de Deus. Mas como eu tenho manejado a palavra de Deus? Como que eu tenho buscado a palavra de Deus? Eu tenho utilizado a palavra de Deus como uma mera caixinha de promessas, em que eu tiro só versículos bonitos e vou utilizando, ou utilizo a palavra de Deus de capa a capa? Porque se você for parar para analisar, nunca em uma caixinha de promessas ou em um versículo do Instagram vai aparecer isso: meu irmão, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Ou Hebreus 11, os heróis da fé foram escarneados, foram mortos e assim. Porque isso não é legal para o nosso ego, isso não massageia o nosso coração, mas nós precisamos fazer a leitura da Bíblia completa, e quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ter a sabedoria necessária para enfrentar as nossas dificuldades. E, caminhando para o nosso último ponto, com relação à tentação, vamos reler os versículos 9 a 11, e depois 13 a 15. Diz o seguinte: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura de seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Observe o contraste. Se você pega um outro versículo, a palavra de Deus opera em nós e nos dá a vida. A cobiça gera o pecado e gera a morte. Talvez você pode achar estranho. Tiago está falando de provação, de sabedoria, e no meio ele fala de riqueza e pobreza. Eu comecei a estudar e falei: não está batendo muito bem, né? Mas se você parar para analisar, a tentação, ela provém do nosso coração pecaminoso. E uma das principais formas de tentação tem a ver com a cobiça. Hoje, a cobiça é um pecado muito negligenciado. As pessoas muitas vezes não falam de cobiça. A gente fala de roubar, de mentir, de não matar. Mas cobiçar, a gente não fala. A gente dá um nome bonito para a cobiça. Qual que é o nome bonito? Ah, isso é inveja branca. Não tem problema. Eu estou com inveja branca da pessoa. Ah, se eu tivesse tal coisa. Ah, se eu tivesse tal viagem. E isso é um problema muito grande. Porque pecado não tratado, como a Bíblia diz, ele é consumado e ele gera morte. Muitas vezes o nosso coração vai gerando a cobiça e vai gerando situações que vão nos afastando de Deus. E, diferentemente da provação, que ela vem de Deus, a tentação vem para nos derrubar. Ela vem para tirar o pior de nós. Ela vem para nos derrotar, para nos afastar de Deus. A tentação é algo que vem do nosso próprio coração. A tentação é algo que vem do mundo. A tentação é algo que vem do diabo. E nós precisamos ter sabedoria para distinguir aquilo que é tentação do que aquilo que é provação. Porque, infelizmente, muitos irmãos hoje
relatam problemas que, na verdade, não são provações que eles passam. Você pode até denominar de provação, mas são consequências do nosso pecado. Vou dar um exemplo básico. Imagine se o pai de família ganha R$5.000 por mês. Ele ganha 5 mil, a vida está certinha, mas por algum motivo ele vê alguma propaganda de que invista tanto e ganhe tanto, invista mais tanto e ganhe mais tanto, e de repente aquele valor que ele utilizava para a poupança dele, ele fez um investimento de risco e se viu endividado. E depois ele vem e fala, e agora? Estou passando uma aprovação, Deus está me provando, o gafanhoto está comendo meu salário, quando na verdade é a cobiça do nosso próprio coração. Muitas vezes é a falta de planejamento financeiro. Ou outro exemplo, muitas vezes você olha para as redes sociais e pensa, nossa, aquela família é tão feliz, por que a minha família não é assim? E você começa a passar tanto tempo sabendo que o irmão tal, a irmã tal, ou sem ser irmão, está no lugar A, B, C e D, e você esquece de cuidar da sua própria casa. Nós nos esquecemos de cuidar da nossa esposa, dos nossos filhos, e o tempo vai passando. E hoje, a gente precisa entender que um conceito de cobiça é que a cobiça é o desejo de algo que Deus não nos deu, ou quando nós desprezamos aquilo que Ele nos deu. A cobiça nada mais é do que um atestado de dizer, Deus, você não é um bom pai. Por que você deu para a Angélica uma viagem para Camboriú no final do ano e para mim não? Só um exemplo, tá, Angélica? Por que você deu para tal irmão uma viagem para tal lugar e para mim não? Por que você deu para aquele irmão um outro carro? Eu trabalho tanto quanto ele. Por que você deu para ele e não para mim? No fundo, a cobiça é você dizendo, Deus, eu acho que eu tenho que tomar conta da minha vida, porque o Senhor não está sendo um bom pai. E a cobiça, ela é muito próxima da inveja e da murmuração, porque você começa a reclamar, e no fim, você começa a duvidar da bondade de Deus. E o versículo 17, ele é muito claro que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. E hoje, o próximo slide, a gente consegue ver o seguinte, em Êxodo 20:17, nós temos o seguinte mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Talvez você olhe aqui e fale assim, tudo que esse povo tem, eu tenho. Mas o problema é que hoje, o nosso conceito de próximo está muito alargado. Você vai na rede social, o seu próximo é o Neymar, o seu próximo é o Cristiano Ronaldo, o seu próximo, é o Neymar, João? O seu próximo são várias pessoas que você nunca vai ter aquele dinheiro. E você olha e pensa, nossa, deve ser muito massa ter essa quantidade de dinheiro. Deve ser muito massa para tal lugar. E você fala, nossa, vou passar o ano de novo na igreja contando Rompe a Aurora e o cara está lá no iate, fazendo a mesma coisa, muito mais legal. Então nós precisamos entender o quê? Que a cobiça hoje, ela é algo muito perigoso. Porque você começa a pensar, eu queria ter aquilo, e quando você começa a matutar, você fala, se eu fizer isso, isso, isso. Então, meus irmãos, o contraste feito entre ricos e pobres é um alerta ao nosso coração. Será que nós reconhecemos de fato que as circunstâncias que nós vivenciamos hoje são circunstâncias temporárias? E nós lembramos que a nossa casa, que a nossa morada eterna é no céu? Porque se você entende que você vai passar a eternidade no céu, você não vai ter problema de passar 50, 60, 70 anos com o mesmo carro. Você não vai ter problema. Mas se você entende que a sua vida é aqui, você vai ficar desesperado. Porque, fulano trocou de carro de novo, eu estou com o mesmo carro faz 15 anos. E assim vai. E Calvino, ele diz o seguinte, aquele que tem a estimativa correta do amor de Deus por si, considerará todas as outras coisas como sem valor. Nem a pobreza, nem a fome e a nudez o farão ficar ansioso. Ele se sustentará com essa consolação. Nós precisamos nos relembrar que a gente tem, como foi dito em 1 Pedro, algo que vale muito mais do que qualquer bem aqui na terra. Nós temos a salvação eterna em Cristo. E muitas vezes nós esquecemos de valorizar essa salvação eterna e nós ficamos reclamando daquilo que a gente não tem. E esse autor, A.T. Robertson, diz o seguinte, a cruz de Cristo eleva o pobre e abate o que é o exaltado, é a grande niveladora de homens. Pois como a gente consegue ver ali, a riqueza e a pobreza é passageira. O versículo 11 diz, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico os seus caminhos. Por mais riqueza que a pessoa possa ter, essa riqueza desaparece. Vai chegar um tempo que não vai ter mais nada. E isso nos leva à conclusão. A conclusão nada mais é do que um compilado de tudo que a gente viu. Um cristão maduro é aquele que tem ciência de que a vida cristã não é uma colônia de férias, mas sim um campo de batalhas. O pastor Ronaldo Lidoro diz essa frase, é uma frase muito interessante. Muitos cristãos acham que a vida cristã é uma colônia de férias. Eu estou indo, está tudo bem, Deus está me abençoando e vai. Mas não.
É um campo de batalha, é luta atrás de luta, é provação atrás de provação. Então, nesse ano, não deixe as suas expectativas muito altas no sentido, não, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser um ano mais tranquilo. Não. Se for um ano muito tranquilo, talvez seja o momento de você examinar a sua própria fé, porque a promessa que Deus faz para os irmãos é que será mais um ano de muitas provações. Portanto, cada um de nós deve estar ciente que neste novo ano e até o fim da vida, enfrentaremos as mais diversas tonalidades de provação. Essa expressão eu achei muito interessante, que acho que o pastor Hernandes, comentando esse texto, diz o seguinte, que as diversas provações, existem provações cor-de-rosa, que você passa dando risada, existem provações um pouco mais escuras, que você passa rebolando um pouco, mas você passa. Mas existem aquelas provações que são escuras, densas, que você não consegue ver o fim do túnel. Mas do mesmo modo que existem multiformes modalidades de provação, existe multiforme graça de Deus para lidar com cada uma delas. Que nós possamos entender que nós demandamos a sabedoria do alto para que enfrentemos cada uma dessas provações. E por fim, nós devemos nos contentar em nossa condição terrena, pois a cobiça gera o pecado que culmina em morte. Por fim, algumas aplicações práticas. Primeira aplicação. Tiago saiu de incrédulo para líder da igreja. Parentesco cristão não garante conversão imediata. Isso, ao mesmo tempo, uma exortação e um conforto. Talvez você esteja aqui mais um ano pensando, seria tão bom se meu filho estivesse aqui, se meu marido estivesse aqui, se minha mãe estivesse aqui, se minha sogra estivesse aqui, se minha avó estivesse aqui. Mas Tiago, ele conviveu por mais ou menos, não sei quanto tempo, mas posso garantir que mais de 20 anos, quase 30 anos com Cristo. E ele não teve um novo nascimento naquele momento, só posteriormente. Então, se você está passando por esse momento de dificuldade, não fique desesperado. Saiba que se o seu parentesco, se o seu parente, ele for eleito de Deus, no tempo certo, ele vai sentir esse chamado no coração. E ao mesmo tempo é um alerta para a gente. Talvez você entre aqui na igreja mais um ano, vindo, participando, mas sem o envolvimento completo. É um tempo de você se converter verdadeiramente e assumir um compromisso com Deus. Porque senão a vida vai passando, e pode ser que o nosso fim seja mais próximo do que a gente espere. A segunda aplicação é, não espere vida fácil ao se entregar para Cristo. O texto é claro ao orientar sobre as provações, e a Bíblia é cheia de personagens que passaram pelas mais diversas provas até o fim da vida. Contudo, a vitória em Deus é certa. Há um tempo atrás, eu ouvi de uma determinada pessoa o seguinte, não está compensando ser evangélico. Depois que eu virei evangélico, eu comecei a passar por muita dificuldade. Eu passei a ter muita provação. Quando eu era de outra religião, eu era mais feliz. E, de fato, se você for analisar apenas horizontalmente, o evangelho, ele promete muita dificuldade. Mas nós temos aquele que passou por todas as dificuldades. Nós olhamos para Cristo e conseguimos descansar que Ele venceu tudo. E hoje, Ele nos dá livre acesso ao Pai. E a nossa terceira aplicação é que a sabedoria do alto é bênção prometida para aqueles que pedem com fé. Em um mundo com muito conhecimento e informação, temos a chave da sabedoria em nossas mãos. Mais uma vez, meus irmãos, muitas vezes nós padecemos em nossas decisões por escolhas erradas decorrentes da falta de sabedoria. E essa sabedoria não é algo que você precisa ser doutor, que você precisa estudar na faculdade A, B, C, D. É só você pedir conhecimento para Deus. Deus, me ajude a tomar a decisão correta, porque é promessa de Deus. A todos Ele concede. Por mais que você já tenha pedido, sempre é tempo de um novo começo. A quarta aplicação, cuide da cobiça do seu coração. A cobiça é sorrateira e perigosa. Se necessário, corte o mal pela raiz, a fim de evitar que isso cause seu afastamento de Deus. Se olhar as redes sociais, gera no seu coração aquele sentimento ruim, de eu queria ter aquilo, corte as redes sociais. Não é necessário que você tenha todas as redes sociais. Eu tenho que olhar todas as notícias, eu tenho que ver o que todo mundo está fazendo. Se isso está te fazendo mal, gerando uma ansiedade exacerbada, um desejo de promoção muito rápido, desista disso. Porque hoje, o que mais tem é como chegar ao primeiro milhão com 30 anos. Eu faço 30 anos no mês que vem, eu estou muito longe do primeiro milhão. Você vai ficar desesperado, você fala assim, nossa, eu não vou conseguir o primeiro milhão nunca. E aí a gente começa a pensar o seguinte, será que eu estou no caminho certo? Mas quando a gente olha para a Escritura, vê que basta cada dia o seu mal. Deus vai dar a
providência necessária para o dia necessário. Assim como Ele deu um maná para o povo no deserto para aquele dia. Muitas vezes nós queremos um emprego que nos garanta 50, 60, 70 mil. Mas Deus vai nos manter naquele emprego que dá 5 mil todo mês. Porque as dívidas que você vai ter é 5 mil todo mês. Ou menos, ou mais, independente de qual seja o valor. O fato é que Deus, Ele nunca coloca situação na nossa vida, ou melhor, Deus nunca coloca uma provação que Ele não mande a provisão. Porque o problema mais difícil era a nossa morte eterna, e Ele já resolveu em Cristo. Portanto, as demais coisas Ele vai conseguir resolver. E por fim, meus irmãos, o mais importante de tudo, espelhe-se em Jesus Cristo. Se eu terminasse a pregação nessa última aplicação, seria uma pregação puramente moralista. Faça isso, não faça aquilo, não deixe fazer aquilo. Mas se você não olhar para Cristo, nada disso faz sentido. Você pode ser um cara que cura do seu coração, uma pessoa que não olha a vida de ninguém, que busca sabedoria, mas se você não tiver Cristo no seu coração, nada disso adianta. Porque Cristo, assim como foi o irmão mais velho de Tiago, Ele também é nosso irmão mais velho. Ele foi aquele que enfrentou todo tipo de provação sem murmuração e venceu a morte. Ele enfrentou as provações com sabedoria, jamais cedeu à tentação, a fim de nos garantir a coroa da vida eterna. E isso está reservado a todos aqueles que creem. Então, se nesse novo ano você está iniciando mais um ano sem a certeza da salvação, é tempo de você olhar para a sua vida e falar: Deus, eu quero ter essa certeza. Eu quero poder, quando estiver no meu leito de morte, saber que eu vou encontrar contigo. Porque essa é a principal certeza que o cristão pode ter. Muitas vezes a gente fala o seguinte: não, quando eu morrer, eu quero deixar a minha família resolvida. Deixar sua família resolvida envolve se entregar para Cristo. Porque deixar sua família resolvida não é você deixar com muita propriedade, deixar os filhos estudados, nada disso. É você se entregar para Cristo e passá-lo adiante, que é o nosso maior tesouro. Meus irmãos, essa carta é uma carta muito interessante. A carta de Tiago, ela, como o pastor Hernandes gosta de dizer, é como se o pregador pegasse a carta, o colarinho nosso, e chacoalhasse com uma série de verdades. Então, um pequeno desafio para a semana. São 5 capítulos, dá para ler e reler várias e várias vezes. Que nós possamos ler a carta de Tiago e saber que nós vamos enfrentar várias provações, mas que nós possamos enfrentá-la com sabedoria. Amém? Convido o grupo de louvor para subir. Vamos orar enquanto o louvor vai subindo. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Obrigado porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para que morresse em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Ti, Pai. Peço perdão pelos nossos pecados, que muitas vezes nós reclamamos através da provação, muitas vezes nós não conseguimos entender que a provação é uma escola pedagógica de Ti, do Senhor, mas que o Senhor nos faça reconhecer, Pai, que nós possamos, assim como foi dito, dizer que bem-aventurado aquele que passa pela provação, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, Pai. Abençoe esse novo ano que se inicia, que nós possamos buscar maturidade espiritual, que cada um de nós possa ser cristão espiritualmente maduro, com a capacidade de distinguir aquilo que é provação, fugir da tentação e pedir sabedoria para o alto, Pai. Nos abençoe, Pai, que nós possamos cantar, e não só cantar, mas viver, dizer que cada vez que a nossa fé é aprovada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais, que cada montanha e cada vale que a gente venha atravessar, nós possamos nos aproximar de Ti, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar. Em nome de Jesus, que eu ora agradeço. Amém.